No certo 34 de 24 de julho de 1905. Disciplina, ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E dá outras providências. O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causadas. Dada pela lei número 12, seco histórico de 2002. Há bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ao bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. A qualquer outro interesse difuso ou coletivo, incluído pela lei 8788 de 1078. A honra urbanística, a honra de grupos raciais, étnicos ou religiosos, incluído pela lei de 2001. Ao patrimônio público e social, incluído pela lei. Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados, incluído pela medida provisória número 235 de 2001. Artigo 4. As ações previstas nesta lei serão propostos no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possua a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto, ou o mesmo objeto. A condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Agora será ajuizada ação cautelar para os fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística e fé, os bens, direitos de valor artístico, estético, histórico, estético, funcionário, preconceito binário, preconceito esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil. Inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Redação dada pela lei número 13, a ordem econômico do Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Fica facultado ao poder público e a outras associações legitimadas, nos termos deste artigo, habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade
atividade ativa. Pela lei número 87, que hoje meu não sinto nada. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social e evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Velo, pela lei número 3, vide mensagem de velo. Litis consórcio facultativo entre os ministérios públicos da União, do Distrito Federal, dos estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. E de mensagem de vento, e de mensagem de vento. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Vide comigo ver, pela vide mensagem de ver. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. Art. 7º, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Ação civil, os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos sob pena de se incorrer em falta grave no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público. A BEC em sessão do Conselho Superior do Ministério Público. Seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu regimento, deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento. Designará desde logo outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Art. 10 constitui crime punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa de 10 a 1.000, obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Ordenha recusa o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público. Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devido à cessação da atividade nociva, sob pena nociva, sob pena de execução específica ou de combinação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimentos do autor.
poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, à economia pública, procurar o presidente do tribunal, a que competir o conhecimento do respectivo recurso, suspender a execução da liminar em decisão fundamentada, da qual caberá agravo a uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 dias a pedir publicação do ato ou ato de descumprimento, havendo condenação em dinheiro, a indenização eu dou, causando reverterá ao fundo de mim por um Conselho Federal, E havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica nos termos do disposto no artigo 1 desta lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente. Incluído pela Lei nº 12.288 de 2006. Vigência. Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Art. 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultado igual iniciativa aos demais legitimados. Redação dada pela Lei nº 8. Non do 08 de 1960. Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Redação dada pela Lei nº 9.8 em Goiânia 4, de vez de Rode não 17.7. Art. 17. Digância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Renumerado do parágrafo único com nova redação pela Lei 8.178, diluído pela 8.78. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Redação dada pela Lei nº 8.178 de 1921. Dizendo amplo não aplica-se a ação civil pública prevista nesta lei. O Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 5.36, 9 de 11 de janeiro de 1 do 17 de 3, naquilo em que
não contrarie suas disposições. Art. 20, o fundo de que trata o art. 13 desta lei será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo